paz de Jesus nos nossos corações. Surpresa mesmo, né? Raramente você assiste aqui um bate-papo com as luzes aqui. Vou até apagar isso aí também, para não interferir. Nós. Calma, Beth. Uma coisa de cada vez. Não. É lá. Aqui. Posso até apagar aqui. Então, depois de uma semana, um mês, né, praticamente, de tanta gratidão, todos nós falamos sobre gratidão. Tivemos uma palestra que não sobrou quase nada para eu falar, que o Alexandre é muito bom, né, diga-se de passagem. É o nosso orador oficial, Araão. Sabe quem é Araão? Arão era o irmão de Moisés, porque Moisés não era bom de falar. Quem falava bem era Arão, ele que fazia as pregações. Então, para a gente que tem uma casa tão profícua de palestrantes e de gente jovem, cheia de vigor e conhecimento, é uma competição desigual. Para a gente que está na fase de retorno, já competir, né? Mas eu procuro fazer, eu sei que depois disso tudo eu provoco uma evolução em todos, porque eu faço sofrer. O sofrimento para nós é luz divina do Senhor. E quem não sofrer como sofreu Jesus não tem valor. Pela dor, mas é preciso também ser irrigada de amor. Então eu preciso de amor, muito amor. Casualmente, eu estava pensando aqui que eu queria falar antes de entrar no assunto, porque que eu quero um outro parlatório aqui, tá vendo? É por causa disso, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Eu recebi, aquelas coincidências, né? A espiritualidade, providência divina atua. Eu recebi um negócio sobre física quântica, e mostrando uma coisa interessantíssima. Infelizmente não gravou, mas eu vou tentar lembrar. Saiu só os títulos. Eu queria que saísse as frequências. É ele mostrando a frequência do vírus, né, que é 5 ponto alguma coisa. Não sei se mandei ou se todos receberam. E as frequências de dor, 0,1 até 2 Hz, eu estou falando em Hz, porque a Terra tem uma frequência de 27 Hz e meio, alguma coisa assim. O medo acresce aí mais 0,2 Hz. A irritação vai a 0,9 até 6,8. Quando você se irrita, você fica bem receptivo a qualquer coisa na faixa de 5, que é o vírus, né? O medo, a irritação, o orgulho, 0,8. Abandono, 1,5 Hz. A frequência da pessoa muda. Né? Superioridade. Esse complexo de superioridade das pessoas gera uma frequência de 1,9. Isso aqui, gente, não é religião, não. Essa frequência, a Terra tem uma medição, tem até o efeito Schumann, que descobriram que a Terra está mudando a sua frequência, por isso que a gente pensava que tinha uma sensação que o tempo está mais rápido, e não é a sensação, ele está mais rápido porque a Terra mudou de frequência, e está mudando. Então, vem muito a calhar, porque mostrou que as frequências de amor, sorrir, abençoar, brincar, pintar, cantar, meditar, orar, tudo isso está muito acima do que é o que nós acabamos de fazer. Orar, vigiar. Então, era para a gente reforçar a nossa fé. Eu sei que eu tenho que falar da gratidão, eu sei. Mas eu quero contar um caos, porque eu tenho andado muito atordoado para dormir com dificuldade. Então, eu tinha acabado de ler um livro, vou repetir, porque é a turma da quarta, eu acho que eu não sei se eu contei isso na quarta. Eu percebi que o Brian Weiss, naquele livro que nós falamos, Só o Amor é Real, ele, para fazer a regressão nas pessoas, ele induz ao hipnotismo. Ele hipnotiza e tem várias etapas
da hipnose, que pode chegar até a hipnose profunda, que é a que ele mais tira melhor proveito, porque a pessoa realmente traz informações muito mais seguras, né? Até também quando a pessoa volta, ela vem sempre acompanhada, porque só deu certo porque tem outras entidades assessorando para que as coisas aconteçam, porque ninguém faz nada sozinho, e essas coisas só vêm à tona quando a humanidade merece receber. Ele foi realmente, ele não sabe, tira proveito, é um médico, é profissional, então, mas ele foi um bom instrumento, eu acho, para trazer à tona por outras fontes, para certificar e fortalecer a fé de quem ainda vacila, que acha que será que a doutrina é certa? Não, aí vem por outras fontes, né? Ele é um terapeuta. Então, o que ele faz? Ele, ao induzir a hipnose, ele pede à pessoa, vou contar até 5, de 5 para até 1. Quando chegar no 1, você vai estar diante de uma porta. Ele faz a regressão, você está vendo a porta? Estou vendo uma porta. Vou contar de 3 até 1. Aí você vai dar um passo à frente e ficar na porta. Depois ele faz contagem regressiva. Agora você abre a porta e o que você quer? Nessas alturas, o cara já está totalmente focado na indução que ele está fazendo. E a primeira pergunta dele é, olha para os seus pés. O que você vê? Pelo calçado, ele já sabe mais ou menos o ano onde ele está. Né? Não, estou com o mesmo sapato, quer dizer, não funcionou. Né? Não funcionou. Mas ali no exercício eu quis fazer para mim, para ver se eu dormia, eu estava desesperado. E eu então fiz esse processo todo com a minha pessoa, não tinha ninguém para me hipnotizar, e eu também não queria saber muito do meu passado, eu só queria dormir. Porque o meu passado, o apelido dele é muito feio. Então, eu sou meio comprometido, então eu não queria saber, eu só queria dormir. E eu fiz esse 5, 1, parei na porta, tal, abri a porta. Eu confesso que eu não vi ninguém. Nem fui a lugar nenhum. Mas tive um diálogo muito interessante. Ficou tudo claro. E o cara me levou, em 1941, por aí, e a gente via como se fosse hoje, essa facilidade, mas tudo em holografia, a Terra. A guerra já acontecendo. Porque eu estava me programando para nascer. Olha só. Estava programando minha encarnação, conversando com ele. E eu falei, mas estou fora, cara. É uma guerra, assim, o pau quebrando, o mundo sofrendo, porque já estava ruim, só invasão, e toda a perspectiva era. Eu falei, não, está muito ruim. Eu falei, não, ele já vai piorar. Vai piorar muito. Até melhorar vai precisar piorar muito. Então, e aí começaram a aparecer as explosões atômicas. Aí eu fiquei assustado. Mas nessas alturas eu já estava dormindo, porque eu não me lembro de ter retornado em nenhum momento. E ele me explicando o seguinte, que aquilo ali fazia parte de um processo de crescimento nosso e que ia, pela dor, as pessoas iam cansar desta atitude de só resolver as coisas com as armas e com a violência. Mas, se ainda assim, até o final do milênio, nós optássemos por ter uma outra guerra mundial, as consequências seriam muito drásticas, porque já teríamos aquelas bombas que apareciam, aquelas explosões atômicas que apareciam, tudo colorido, muito colorido. Aí, ele mostrou, olha só o que vai acontecer, as alternativas. Se isso acontecer, olha como é que vai ser. Eu fiquei em estado de pânico, porque a gente via as placas tectônicas mexendo. Com as explosões, as placas começaram. Aí você via a Califórnia partindo, eu via os mapas, as coisas explodindo, vulcões para todo lado. Tsunami varrendo, a América ficou pequenininha, o Brasil ficou pequenininho na visão ali, porque tudo que era litoral, uma onda de quase 600 metros, mais ou menos, um troço enorme,
saiu da Europa, das Ilhas Canárias ou coisa parecida, e varreu isso aqui tudo ficou coberto de água. Eu vendo aquilo, minhas pernas, e eu ainda dormindo, né? Eu não consegui dormir. Eu falei, mas esta é uma coisa que foi mostrada para todos que estão reencarnando agora. Está nas mãos deles. Não passar por isso. Está nas mãos deles. Que se conseguirem, conforme as predições, que está todo mundo preocupado com 2012, o Chico falava 2019, cuidado, que até lá a gente não pode optar por essa ferramenta, por essa prática de... Aí a história vai mudar. Vai haver muita coisa realmente, mas muito mais suave. E eu entendi de que ele estava falando suave. É o vírus. Porque eu não vi mais, como eu estava vendo, cadáveres flutuando nas águas. Não era pouco, não. As águas cobriam várias, né? E as explosões, as pessoas pelas ruas, mortas, a Terra ia ficar com 1/3 da população. Aparentemente, né? Pelo que eu consigo lembrar. Então eu fiquei... Agora, você não pode levar isso como verdade, como coisa. Pode ser das desilusões, sei lá, das loucuras, né? Dos meus pesadelos, pode ser um pesadelo, mas eu senti que tinha um sentido tão forte que me fortaleceu bastante a fé para encarar. Vocês hoje estão passando, nós hoje estamos passando por um processo de avanço na humanidade mais suave. O vírus é mais suave. Vai depender da nossa disciplina, né? Da nossa compreensão e da mudança da nossa frequência. Porque nós vamos então falar. Eu preciso manifestar minha gratidão. Graças a Deus que não aconteceram as guerras que estavam previstas de acontecer. Graças a Deus que a ciência avançou também de tal forma que o mal bem já está conseguindo liberar o problema. Não é como foi nas outras epidemias, que a Europa foi dizimada com as pestes negras e outras coisas assim. Então, este é o motivo hoje da gente estar falando sobre gratidão. Nós queríamos falar de gratidão, mas a espiritualidade tinha pedido que eu falasse sobre honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa lição da piedade, né? Filial. O mandamento, honrai a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar os pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar respeito, estima, obediência, condescendência. O que implica a obrigação de cumprir com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação desse mandamento. Eu corrijo, Deus não pune. As consequências são rigorosas, porque isso aqui foi escrito em 1857, a influência ainda do castigo era muito grande. Então, e aqui saiu assim, pune, mas não é. Pode escrever que não é. As consequências da invigilância a gente colhe aqui mesmo. Então, meus irmãos, eu tinha que trazer essa passagem, porque como eu posso ser grato se eu sou ingrato? Nós somos gratos. Fala sério. Nós sabemos avaliar realmente tudo que recebemos? Pensa. Porque eu me lembro muito bem daquela prece. Divaldo costuma encerrar com aquela prece. Poema da Gratidão, lembra? Aquele poema da gratidão que a Amélia Rodrigues, confundo com a Amália Soler, né? A Amélia Rodrigues nos trouxe. Se você pegar frase por frase, nós vamos aprender a ter a gratidão. Porque ela diz, Senhor, muito obrigado pelo que me destes e pelo que me dás. Mas o que é o me destes?
Porque o que me dás é o da agora. O que você está recebendo hoje é da agora, que o Senhor está te dando. A saúde, o corpo que você tem agora, mas que me deste antes dessa encarnação, quantas vidas nós tivemos e a oportunidade de renascer que nós tivemos. Que é um negócio, é uma fila grande, difícil. E ainda escolhemos, porque a gente não quer nascer em qualquer lugar. A gente quer nascer junto das pessoas que a gente já tem afinidade para facilitar o sucesso. Senão, a probabilidade de fracasso ou em família totalmente estranha ou de inimigos. Você nascer num lar totalmente cercado de credores de vida passada deve ser um desconforto terrível. Mesmo que eles não nos agridam, a gente não se sente bem, tão bem. Por isso que eles geralmente equalizam da seguinte forma: meia dúzia de gente boa e que é o que eu chamo de ovelha negra, mas não tem nada a ver, né? Para ele aprender com os outros e se acertarem aos poucos, porque se todos forem inimigos, aí complica. Então nós, só numa frase dessa oração, a gente aprende que pelo que me dás. O que ele me dá? Estão respirando? Está todo mundo respirando? Apesar da máscara, não é? Que nos bloqueia um pouco e a gente fica incomodado, mas isso é o mínimo que nós íamos perder o fôlego nas correrias das violências, das guerras, da radioatividade, dos terremotos. Quem já viu o terremoto? Alguém já ficou num terremoto aqui? Já viu? Meu filho já. Meu filho, lá em New Zealand, naquele terrível que teve, ele estava em Christchurch, quando aconteceu, ele na rua. Quem acalmava ele eram as crianças dele. Pai, calma. Porque o homem perdeu o controle. O que ele gritava, ele falou: pai, não tem como descrever. O barulho que vem debaixo dos seus pés, no chão que treme, no prédio que você vê caindo, é inacreditável, você não sabe onde vai parar. Eu não consigo me segurar. Então é uma violência da natureza chocante, né? Graças a Deus, nós não temos esse problema, né? Pelo que me dás, pelo ar. Nós somos tão ingratos que nós respiramos, nem nos preocupamos com o processo da respiração. Você se preocupa? Não, é tudo automático. Agora, lá dentro, naquele fenômeno da hematose, né, chama que a célula troca ali o monóxido de carbono pelo ar de oxigênio, aí eu pego e ingiro uma coisa e ponho no meu pulmão uma fumaça que certamente eu não vou ter o mesmo tipo de respiração do que uma pessoa que não ingere essa fumacinha. As consequências virão depois. E quando vier, Bezerra, me ajuda. É o que a gente faz na hora que a gente comete as aberrações e acha que a espiritualidade tem à disposição. Porque eu vou no centro todo dia, cara, eu tomo o passo, como é que eu estou sentindo um negócio desse? Mas eu não consegui me controlar nas dependências químicas que eu tenho. Aí eu não valorizo nem os movimentos espontâneos do meu organismo, que não depende da sua vontade, mas está acontecendo nesse momento processos no nosso organismo espetaculares. Até o fim do nosso bate-papo, quantos batimentos cardíacos nós tivemos? Quanto nós inalamos de oxigênio? Quanta troca foi feita? E você se preocupou com seus néfrons? A função dele, que ele tem que fazer naquele momento? As filtragens todas? São essas dádivas que ele está querendo dizer aqui, que ela está querendo dizer aqui. Pelo que já me destes. Porque este corpo, senhores, é a nossa grande ferramenta de aperfeiçoamento espiritual. Com ele, nós levamos as impressões que o nosso perispírito precisa para corrigir certos defeitos, porque os corpos são nos dados perfeitos. A gente traz os defeitos no perispírito e muitas vezes a influência do nosso corpo vai corrigir. Eu tenho um exemplo em casa. Porque Raoni, ao morrer em 41, em dezembro de 41, morreu partido no meio. A recuperação dele, ele não conseguia fazer conexão do cérebro com a suprarrenal e com os rins. Ele, antes dessa reencarnação que ele teve em 85, que está permanecendo até agora, ele teve
várias tentativas que resultavam em aborto espontâneo. Não só pelo medo dele, a não vontade de peitar a dificuldade de fazer essa correção e essa dificuldade de conexão do cérebro com a suprarrenal, porque ele tem essa dificuldade até hoje, porque ele foi partido no meio. O perispírito sofreu, porque aquilo ficou muito gravado na cabeça dele, que ele se via partido. Quando ele teve a regressão espontânea, que ele me contou como ele morreu, ele tinha 2,5 ou 3 anos, ele mostrava a mão suja de sangue, mostrava os amigos que estavam mortos, e eu estou partido no meio aqui, eu só estou pela metade. Deve ser um quadro horroroso. Então foi muito difícil fazer essa correção. Estamos ainda no processo de haver essa conexão perfeita entre uma parte e outra. Então essa encarnação foi a encarnação que caiu numa casa de espíritas, que desde o berço, no trabalho com a espiritualidade, levamos ao Chico, pedimos a orientação ao Chico, o Chico nos encaminhou lá ao Espartaco, que era um médium lá em São Paulo, tivemos a conversa, falou, olha, se você não conversar com ele, ele não vai ficar, que ele está com medo de não conseguir. O processo é muito dramático e tal, mas você tem que conversar com ele. Não, mas ele é bebê, ele tem 8 meses, 9 meses, não tem importância. Ele dormindo, você conversa com ele e convence a ele. Você vai conseguir, nós vamos te ajudar e nós vamos corrigir esse perispírito seu, e você vai chegar lá. Então, olha quanta coisa nós recebemos. Você recebeu o perfeito? Muitos de nós morremos em acidente, mas graças a Deus a correção já foi feita. No perispírito não foi preciso, porque o corpo que foi dado correto já alterou o processo perispiritual, está tudo certo. E nós conseguimos, principalmente eu que cheguei até aqui, consegui viver até aqui, porque quando há disfunção, são as coisas que acontecem na mocidade, na juventude, onde a pessoa já está doente, terminal, condenada, as coisas não estão funcionando 100% a mais. Então eu tenho. Toda noite eu agradeço a Deus. Não só pela encarnação, pelo corpo, pelos pais, porque muitos dos traumas que a gente tem, eu vi o Rossandro, os atendimentos que ele faz, a maioria são de pais ou de pessoas adultas reclamando dos pais. Não sei se vocês já viram, né? Bebia muito. Meu pai pisou na bola, eu não perdoo ele, porque tem muita gente comprometida, não consegue perdoar o pai. Porque não faz uma análise da dificuldade. O que o pai tinha de cultura e de entendimento naquela época não é o que você tem hoje. Mas se realmente o que você tem hoje é melhor do que o que ele tinha, o melhor que nós podemos fazer é compreender que ele deu o melhor que ele tinha. Eu, por muito tempo, eu lamentava a minha situação, que meu pai era alcoólatra, foi até morrer, bebeu até morrer. E eu ficava chateado, porque aquilo atrapalhou a nossa vida toda. Eram só 8 irmãos e só uma mãe pequenininha de 1,5 m com uma máquina de costura. Eu custei a cair em mim. Falei, mas e se não tivesse ela? E se ela não tivesse a moral e a grandeza de se dedicar de corpo e alma a substituir, e não só substituiu, que cuidou dele até morrer. Porque era assim, os casamentos antigamente, né? A pessoa se dedicava, o cara está errado, mas vira aquele amor maternal. Cuida como um filho. Não tem jeito, o cara não consegue acompanhar. Então a nossa gratidão a estes pais que nos fizeram chegar até aqui. Nós temos que agradecer a Deus. Temos que agradecer nossos antepassados, porque você carrega toda a carga genética dele. E esse corpo que está sendo útil para nós tem uma história. Eu não consigo imaginar como é que é o plano na espiritualidade para saber toda essa... Não, para fulana ter essa virtude tem que ser com esse. Não é porque a tataravó tinha isso, vai se acontecer, porque a gente que vai estudando vai vendo que às vezes o que manifesta numa geração manifesta em outra. Uma constitui, não é só os olhos azuis ou verdes, não. Toda uma estrutura para as coisas que nós precisamos
para acontecer nessa existência e produzir o que prometemos produzir. Então, o aspecto nosso de frequentar o centro espírita é muito bom. A gente cresce. Eu não consigo me imaginar ter chegado até aqui se não tivesse encontrado a doutrina, porque eu tive uma fase de exército muito violenta, puberdade, muito difícil, né? E dos meus amigos todos, eles já morreram, furaram a fila. Graças a Deus, eu não os acompanhei, não no caixão que eu estou dizendo, mas não os acompanhei nos hábitos, nas atitudes, porque todos tinham vícios terríveis. E eu consegui passar incólume, embora não fosse ainda tão dedicado à doutrina, mas quando entrei, ela me deu condições de suportar os convites, porque todos nós fomos convidados para o erro. Não tem ninguém aqui que não foi. Todos tivemos oportunidades de errar pesado. Todos os seus filhos serão convidados a experimentar o errado, a droga. Não esqueçam, faz parte. Se eu pecar na argumentação, na conversação com cada um deles, ele não vai ter força suficiente para poder suportar a atração das coisas. Então, eu aprendi uma coisa sobre gratidão muito interessante. Porque quando você é grato, grato aos pais, à vida, graças à la vida que me ha dado tanto, lembra da Mercedes Sosa? Então a gente vê que realmente nós temos muito mais a agradecer e a gente não fixar só no ponto negativo. Às vezes a gente fica só com a lembrança do que não era o que você queria. Todas as outras coisas que Deus te concedeu de oportunidade, de trabalho, ainda mais nós, aqui estamos. Quanta intercessão divina deve ter acontecido para que nós tenhamos o que estamos tendo aqui hoje. Não é? Então nós temos que aprender a entrar nessa frequência de gratidão, porque ela nos traz saúde, ela nos traz felicidade, ela tira um peso da consciência. Porque não deve ter nada pior do que chegar no plano espiritual e a gente readquirir todo o conhecimento que estão embotado aqui hoje, que a gente não pode usar, e aí cai aquela realidade aflige. Pisei na bola. Pisei na bola. Tratei mal, não perdoei, e pior, com os meus familiares e com quem me deu a vida, eu não fiz o que deveria fazer. Então, eu tenho aqui nós, na casa, aqui temos mães, pais maravilhosos, que eu acompanho de perto, que eu admiro, falo, nossa, próxima encarnação eu quero ter uma mãe assim, um pai assim, né? Dá uma oportunidade, encaminha a gente. Ana, uma Ana da vida, são pessoas vencedoras, que são exemplos para nós. Então eu agradeço muito. Mas, se a sua índole é o bem, o sentimento de gratidão acontece. O que aconteceu com um cara que chama, eu vou usar o nome de Moshe, porque eu não lembro o nome dele. Moshe é um nome de judeu. Que foi relatado numa pregação numa sinagoga em Nova York, pelo rabino Yisosher Frand. E a história é verídica. O Moshe teve uma viagem para Israel, numa reunião de negócio, no dia 9 de agosto de 2001, ele estava nessa reunião e a reunião não parava para almoço e ela não ia ter tempo de almoçar, então deram 15 minutos para todo mundo descer e comprar alguma coisa e voltar para a reunião. Você sabe que eles dão muito valor às coisas de negócio. Né? Seria uma alusão. Mas ele fez isso, desceu e aquilo que era o mais próximo tinha que ser um fast food. Então ele foi no Esbarro, né? Esbarro, aquela pizzaria que tem aqui no mundo inteiro. Não sei se ainda tem, mas tem. No aeroporto aqui tem. Então lá estava o Esbarro, uma fila de gente para pegar um pedaço de pizza, uma comida, que eles vendem muita pizza, né? Pedaços assim e tal. Muito boa, tem muita coisa boa ali. E o Moshe
ficou agoniado. Quando ele viu o tamanho da fila, o que aconteceu? Ele quase desistiu. Um senhor que estava na frente dele, que viu a hora que ele chegou, se condoeu da situação dele. Ele falou, puxa vida, não vai dar tempo, eu vou ter poucos minutos que eu estou... Ele conversou com o cara, falou, não, mas não seja por isso. Cedeu a vez dele para o Moche. Que aí você vai ser atendido mais rápido. A não ser que alguém te passe na frente também, mas pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Você está aqui, continuaram a conversa. Ele só pediu lá um pedaço de pizza, não sei o quê, um refrigerante, saiu. Mal chegou na praça, a lanchonete explodiu. A lanchonete explodiu. Isso foi noticiado, morreu brasileiro, tinha brasileiros lá. Acho que 16 pessoas morreram na hora. O Moche fez uma coisa que eu acho que muitos de nós não faríamos. O que vocês acham que ele fez? Ele foi procurar o cara. Não conseguia achar no meio daquelas confusões, pedaços de gente. Explosão, um homem-bomba entrou e explodiu. Ele ficou desesperado. Ele falou, tinha que ser eu. Olha o reconhecimento. Isso se chama gratidão. Ele ficou tão grato com o desconhecido que ele correu todos os hospitais. Ele perguntava ao pessoal da ambulância, sabe o nome? Não, não sei isso. Mas se eu ver a pessoa, eu reconheço. Então o cara falou, ó, foram encaminhados para esse. Pronto-socorros. Ele visitou todos, já estava de madrugada, ele já estava desistindo. Ele já tinha visitado o Moga, né, que é onde... Então ele tinha esperança de encontrar em algum pronto-socorro. E encontrou. Chegou lá, tinha um jovem tomando conta de um pai sendo... Já estava todo embrulhado lá, cheio de curativos. Mas ele reconheceu e chegou perto do jovem e falou, meu filho, eu devo a esse homem a minha vida. Eu quero tomar conta dele, vamos fazer. Não, está tudo bem, já fez a cirurgia, já socorreu, disse que vai ficar bom, você não precisa se preocupar. Mas eu tenho uma dívida de gratidão com esse homem. Sabe por quê? Eu estava na fila e ele, quando me viu a aflição, ele me deu o lugar dele. Quer dizer que era a minha vez, cara. Eu não posso, eu não vou dormir sossegado se eu não fizer alguma coisa por você. Não precisa, senhor. Nós temos tudo, eu tenho assistência, nós temos tudo, não precisa. Vá em paz. Relaxa. Ele pegou, tirou um cartão dele, de Nova York, da empresa dele. Está aqui meu cartão. Se algum dia você precisar de alguma coisa nos Estados Unidos, de mim, já está aqui minha firma aqui e tal, Nova York. O tempo passou, isso era agosto 9 de 2001. Quando chegou quase no finalzinho de agosto, ele recebeu a ligação, olha, a situação não está boa e a cura do meu pai está aí nos Estados Unidos. Como assim? É o único cirurgião capaz de resolver o problema dele. Ele fica em Boston, o cirurgião chama fulano de tal, foi indicado aqui pelo pessoal do hospital que ele está. Esse é o maior especialista no problema, que eu não me lembro dos problemas. Eu não vou entrar em detalhes, não. Aí, desculpa. Aí, o cara, com aquela força da gratidão, deixa comigo. Falou, será que o senhor consegue marcar uma consulta com essa pessoa, com esse médico? Vou conseguir, cara. Vou conseguir tudo. Deixa comigo, te retorno já. O cara entrou em contato com o pessoal de Boston, com o hospital, acertou tudo, ligou para o rapaz, pode vir, passagem está comprada, tá, tudo. Mas eu espero vocês no aeroporto, pegou no aeroporto, levou para o hospital, ficou lá com eles até o tempo que pôde, tudo encaminhado, pegou o carro voltando, porque ele tinha que estar no escritório, que tinha reuniões importantes. Mas quando ele chegou, o escritório tinha acabado. Torres gêmeas. Ele não estava no escritório, cara. Mas ele não estava por quê? Olha a gratidão, o que provocou nele. Se ele fosse um cara ingrato, onde ele estaria? No escritório. A gratidão salvou o cara de novo. Eu achei essa história, quando eu ouvi, virar um cara grato. Quanta coisa boa vai acontecer na minha vida. Se eu for um filho que sabe agradecer à mãe o sacrifício, porque as crianças, a gente esquece. A gente foi pequenininho, saiu, aprendeu a andar, aprendeu a falar.
A mãe perde noites, os pais perdem noites de sono para alimentar, para levar no médico. Está com febre, perde, não vai passear, porque não pode, tem que tomar conta. Não sei. A gente esquece isso tudo e fica ingrato. Quem é ingrato não é feliz. Não consegue ser feliz. Porque vai contra os ensinamentos até dos 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20, capítulo 1 até, não sei. Por aí, Êxodo 20. Pelo menos isso eu lembrei, você vê que essa puberdade é fogo. Mas até lá, nos 10 mandamentos, você tem honrar teu pai, tua mãe. Por isso que Jesus também reforçou. Honra teu pai e tua mãe. Pelo menos isso. É o primeiro passo. Não adianta você ser muito metido a caridoso, muito gente boa para os outros, e em casa você não é capaz. Porque eu tinha até anotado um negócio aqui que eu achei muito interessante. Eu anoto 20 e 10 páginas. Fala disso. Mas é assim que é, né? Ouvir quem tem ouvidos de ouvir e vejam quem tem olhos de ver. Isso aqui é que Jesus falou. Será que eu anotei mesmo? Porque eu agora estou assim, eu penso que fiz as coisas e não fiz. Eu não sei se vocês vão chegar nessa fase. Eu espero que todos cheguem, mas eu pensei que tinha anotado. Né? Olha só, não anotei. Mas, de qualquer forma, eu me lembro de um Salmo 100, que, aliás, coincidentemente, o Alexandre também fez menção a esse salmo. Só aquele pedaço. Celebrai com júbilo o Senhor. Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Se você está fazendo trabalho por Cristo com má vontade, nem faça. Nem faça. Faça com canto, com amor, com fraternidade, com prazer. É o prazer de servir. Não é? É o prazer. Não importa o cargo, o tipo, não. Qualquer coisa, você sabe as consequências. É uma parcela de contribuição. Manter isso aqui é um trabalho bom, porque é um pronto-socorro espiritual. Infelizmente, vocês só conseguem ver os que são amparados, os encarnados. Mas aqui, na quarta-feira, enquanto nós estávamos aqui fazendo aquele leve estudo, foi montado um monte de barraca que eu não entendi. Parecia que tinha acontecido, eu pensei que tinha acontecido, algum acidente aqui perto, muito grande, porque era a quantidade de gente chegando de maca no plano espiritual, sendo socorridos. Então a gente não vê, porque aqui a entrada, eles são levados para uma parte de humanidade aqui mais em cima. A gente então começa a entender o trabalho da espiritualidade. Como eu cheguei no centro, como eu saí. Quando gente fala, nossa, eu cheguei lá, sentei, eu me senti mais leve. A gente não sabe o que aconteceu, a nossa sensibilidade ainda é muito material, mas a gente recebe. Então, se eu não tiver essa gratidão, é evidente que eu não vou receber na mesma proporção, porque eu preciso entrar nessa frequência de gratidão para que haja a conexão. Então, no passe, tem gente que entra e sai. A gente que dá o passe, às vezes, fica triste. Fala, nossa, não senti sair nada. Não passou nada. E o cara não recebeu nada. A gente fica triste. Porque o prazer de servir ao Senhor é saber que foi útil e que serviu. Sibeli, não é gostoso ter a notícia? Puxa, a pessoa fala, puxa, tomei um passe. Saí daqui completamente diferente do que quando cheguei. Porque a gente não sabe o que vai no coração de cada um. As aflições que estão em cada um. Então, quando a gente faz a vibração, nós não sabemos o que está acontecendo. A gente sabe um pouquinho só. Por quê? Pessoas que estão distantes, muitas vezes, me dão um feedback das consequências. Então, continue orando. Então, eu senti. Porque são pessoas que realmente estavam conectadas, estavam bem. A espiritualidade tem muito a dar.
E nós podemos receber mais do que recebemos. Muito mais. Por que não recebemos tudo que eles têm a dar? Porque, infelizmente, nós não entramos na frequência realmente deles. De paz, de gratidão, de reconhecimento. Fazer a melhor imagem possível do que está acontecendo no plano espiritual. E agora, com essa experiência que eu passei, que pode ser um pesadelo, uma desilusão, um delusion, né? I don't know. Mas eu quis trazer porque, se não tiver lógica, se não tiver, despreza. Aproveite se tiver alguma coisa boa. Porque realmente o que eu vi do que poderia acontecer me deixou muito mais grato. Eu passei 2 semanas aí muito grato a Deus e toda hora olhando essa natureza linda que, graças a Deus, eu não alterei. Eu não botei uma bomba atômica. Eu não dizimei como estava mais ou menos em risco e nós tivemos à beira assim de termos isso. Vocês são mais jovens, não lembro, mas eu me lembro quando o Kennedy estava aqui, o Khrushchev resolveu fazer uma base de míssil em Cuba. Meu amigo, foram dias de muita tensão. Muita tensão. Porque o Kennedy não deixou por menos e bloqueou com os seus navios aqui, tudo, os navios russos a caminho, já com as ogivas, os pilotos dos caças tinham fotografado toda a plataforma de lançamento, tudo de míssil assim para a América. Ó. Nós tivemos ali, né, aquele pontinho, e logo que Kennedy desencarnou, nós tivemos uma reunião lá em Belo Horizonte, onde ele deu uma mensagem. Ele deu uma mensagem interessantíssima, que eu não recordo tudo, mas o frigir dos ovos era o seguinte, que ele, graças a Deus, que nada aconteceu, e ele lamenta que teve que usar daquela força toda, porque, infelizmente, ele não vacilaria. Ele apertaria o botão. Ele confessou que se o Khrushchev endurecesse, ele apertaria o botão. Só que naquela época, se ele apertasse o botão, nós já tínhamos de ogivas nucleares nesse planeta capacidade de destruir 3 vezes o planeta. Porque se um míssil sai daqui e bate lá, não pense que não vai chover míssil aqui. Então, nós tivemos nesse momento, cara. Eu não tenho que agradecer a Deus. Nós passamos isso. Então, meus irmãos, nós, quando entrarmos agora, celebrar com júbilo o Senhor, todos nós, moradores da terra, e servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Não fomos nós que nos fizemos. Ele que nos fez. Nós somos as ovelhas. Está certo, desgarradas. Mas todas buscando o aprisco celeste. Porque o Senhor é nosso pastor. E nada vai nos faltar. E ele disse, eu tenho uma frase do Cristo, esse momento dele, que ele se diz o pastor, que ele é a porta, que ele cuida das ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas a mim também. E eu chamo e elas me ouvem. Porque ele usou essa frase na hora que Madalena cruzou o olhar com ele pela primeira vez. Ela passando, ele estava pregando, as crianças sentadas. Ele olhou para ela, conheço as minhas ovelhas. E elas a mim também. Eu chamo e elas me ouvem. Nunca mais, só bastou isso. Madalena mudou. Mudou. Tanto, não dormiu aquela noite. No dia seguinte foi lá, atravessou de barco para acompanhar, sabia que ele já estava lá do outro lado. E se tornou uma das primeiras mulheres do cristianismo, que veio servindo, em várias encarnações, servindo Cristo, como na última, como Madre Teresa de Calcutá. Lindo. Por quê? Eu já ouvi gente, mulheres principalmente, falar assim, se meu marido descobrir
que o amor da minha vida no casamento. Uau! O cara é um gênio, né? Se ele também não tinha que ser, né, o maior seguidor e agradecido. Porque sem ele, meus amigos, nossa vida realmente não tem valor. Sem o Cristo, caridade sem o Cristo, vira propaganda. Mediunidade sem o Cristo, vira João de Deus. Mediunidade sem Cristo, vira palco. Show. Aplausos. Porque aquele que trabalha em nome do Senhor, ele não quer nem reconhecimento das pessoas, nem agradecimento. Quando as pessoas nos agradecem o passo, a gente fica constrangido, porque sabe do nosso papel como passista. A gente tem essa capacidade realmente de produzir este fluido cósmico animalizado. Mas se a espiritualidade não vier, nada acontece. Nós sabemos que somos muito pouco nas mãos dele. Então, eu conclamo a todos, vamos fazer com o que resta da nossa vida o melhor possível, vamos? Que aí nós nos reencontraremos, estaremos juntos para toda a eternidade. No mesmo aprisco, seguindo o mesmo Senhor. Porque quando Jesus, imagina, Jesus te olhar nos olhos. Vocês já imaginaram a mirada de Jesus? Ninguém consegue sem se emocionar. Porque ele é o governador desse planeta. E tudo acontece aqui por causa dele. Mas ele também tem uma ajudante que eu amo. Chama Maria. Maria tem uma história com esse planeta. O pessoal confunde muito, porque pensa que Maria conhece Jesus só naquela encarnação que ela foi mãe. Não. Na programação da reencarnação de Jesus, 1000 anos antes dele encarnar, né? Não reencarnar, dele encarnar para poder trazer esse momento para o planeta de transição que aconteceu ali, saindo do mundo primitivo para entrar em provas e regenerações, ela já estava lá. Ela é um espírito de primeira grandeza que não tem como você botar um espírito que, quando de pouco tempo depois de desencarnado, 7 anos depois de desencarnado, aparece para 7 não mais, que Paulo que nasceu 7 anos depois de desencarnar. Vamos dizer aí uns 30 anos, eu não lembro há quanto tempo, aparece para Paulo e cega Paulo, porque ele brilhou mais que o sol do meio-dia. Como é que um espírito desse jaez pode entrar num corpo e reencarnar? Se o espírito que está participando do trabalho não seja também de muita luz. É um espírito de tanta grandeza que a quantidade de vezes que Maria já apareceu no planeta passam de 2000, com materializações ostensivas. Em países muçulmanos, o que alivia muito o processo de acontecer aquilo que Jesus falou, um só rebanho e um só pastor, que ele é o pastor. Todas as ovelhas estão hoje no conteúdo que é a espiritualidade, por isso que o Espiritismo traz a espiritualidade, e ela pode ser realmente o conteúdo das religiões no futuro. Porque a hora que as religiões todas voltarem para a espiritualidade, todas estarão realmente a serviço do bem, da fraternidade, do amor, da caridade, porque a mensagem é universal, é para a Terra e para todos os planetas. Não tem coisa melhor para a humanidade do que o amor. Só o amor constrói. Por favor, plante uma flor. Lembra dessa musiquinha? Para florir nossos caminhos, não terás a paz. Como é que é? Só o amor constrói. Por favor, plante uma flor. Para florir nossos caminhos, quem destrói a paz não será jamais irmão feliz. Ou então, como Nando Cordel, grande amigo nosso, né? De todos nós. A paz do mundo começa em mim. Se tem amor, com certeza eu sou feliz.
como é que eu posso ser feliz sem ter amor? Tem felicidade sem amor? O pessoal confunde, pensa que tem que amar o outro, né? O amor livre. Né? Não é esse amor, não, cara. É o amor do Cristo que nos deu, o amor que Maria faz, esse sacrifício que Maria faz. Maria faz sacrifícios até hoje por esse planeta. E em 1531, se ela não faz um sacrifício que ela fez, o processo de colonização do México, a história tinha sido outra. Com mais de 9 milhões de indígenas, astecas, querendo se degladiar com os espanhóis. O pavio já estava curto. Ia ter um combate terrível. Ia morrer milhões, não era pouco não. Milhões morreriam. Já tinham morrido milhares, porque os espanhóis, quando entraram, daqui até a Argentina, até lá embaixo, tirar para pegar ouro, né? Matar, acabar com as civilizações todas. Então, Maria apareceu para um camponês. Esse camponês, semi-analfabeto, só sabia falar asteca, está andando lá no monte. Ele ouviu uma música, que ele não entendia, porque devia ser um coral de anjos cantando. E ele foi atrás da música, subir no morro, aquela montanha, Tepeyac, que era o Tepeyac Hill. E ele viu a nuvem branca acesa, e aí ele foi se aproximando, o que ele vê? Uma menina, de 14 anos mais ou menos, na corzinha dele, que até isso ela faz, ela toma mais ou menos a forma para poder acessar o coração, falando na língua dele, chamando, meu querido filhote, filhinho. Ele caiu de joelho. Flores em volta dela, nuvens. Eu anseio e desejo ardentemente que se construa neste monte um templo, onde eu possa ouvir as dores do meu povo. Quer dizer, meu povo, ela falando em asteca, ele entendeu que é para os astecas. Né? E eles já estavam num processo, todo dia tinha combate entre os espanhóis e eles, e morria, todo dia morria um pouco. E eu quero que construa para eu poder ouvir as dores do meu povo e poder exercitar. Eu sou Maria, mãe de Jesus Cristo, cujas mãos, não, cujo seu reino é tanto na terra quanto no céu. Nada acontece na terra sem que ele tome conhecimento. E eu quero que você vá ao bispo, lá no México, na cidade do México, 9 milhas de mato, né? De mato. E fale com ele que eu quero um templo aqui, para eu ouvir as dores dos meus filhos e minhas filhas. Ele falou, mas ele não vai me deixar nem entrar. Eu não falo espanhol. Vá. Depois me fala. Ele saiu correndo. Deve ter começado correndo, depois chegou lá de gravata vermelha, né? Chegou lá de gravatinha vermelha na porta. Eu quero falar com o bispo. Aí o cara não entendia, buscou lá um outro rapaz que sabia falar asteca, um padre, né, também. E ele então traduziu o que é? Não, porque eu vi Maria, mãe de Jesus. E ela disse que eu tenho que falar com o bispo, que ele tem que construir, não sei o que, o templo. O cara subiu, falou com o bispo, autoridade, pô, apenas o máximo. Ai, meu Deus, deve ter vacilando. Deixa entrar, vamos ver o que ele tem a falar. Ele falou com tanta convicção, com tanto entusiasmo, que o bispo chegou a pensar, poxa, eu quase acreditei, né? Quase que eu caio nessa, porque se eu for acreditar em todo mundo fala que está vendo o Espírito, Maria e tal. Aí falou com ele que não, sem chance, meu filho. Não sei, se eu for construir um templo para todo mundo fala que vê Maria, o que vai virar isso aqui? Mandou ele de volta. Ele ainda caminhou mais essas 9 milhas de volta até um monte que já estava escurecendo, mas lá chegou, ela já estava lá, acesa. Ele bateu a cabeça no chão, chorando. Eu falei com a senhora, eu não tenho cabedal, nem mérito, como eu vou fazer isso? A senhora tem que arrumar alguém com credibilidade, alguém que eles entendam e que tem mais... Eu não tenho nenhum significado, eu sou um pastorzinho aqui, um campezinho. Ela falou, não, é você mesmo.
é você mesmo. Você vai voltar lá e vai falar com ele. Tudo que aconteceu, está acontecendo. Você me deu notícia, eu quero. Ele tentou voltar, não conseguiu. Aí, na terceira vez lá, o bispo falou, tá bom. Fala com ela para mandar um sinal para mim. Aí eu, mas que sinal? Aí ela escolhe. Ele também achou que não ia acontecer nada. Só que ele volta e ao dar a notícia a ela do sinal que o bispo pediu, olha, o bispo pediu que a senhora... Amanhã de manhã, você vem aqui, nessa região aqui, e eu vou dar o sinal que ele quer. E ele vai para casa. Mas quando ele chega em casa, o tio dele tinha sido flechado por um indígena também, porque eles já estavam não só degladiando com os espanhóis, como também com aqueles que colaboravam com os espanhóis, ou que já estavam se convertendo ao cristianismo. O tio dele já tinha se convertido ao cristianismo. Então a resistência, os caras flecharam ele de morte, ele estava agonizando. E aí o tio falou, pelo amor de Deus, chama um padre que eu quero confessar, porque eu estou indo. Ele saiu desesperado, até achar um padre não sei aonde para poder ouvir. Ele largou, ele falou, não vou passar lá, porque isso tudo é longe, né? Eu não vou passar lá, o meu compromisso com a Virgem Maria, esquece. O dia clareando, ele voltando, o padre já tinha feito a extrema-unção, ele acompanhando o padre seguiu o caminho dele, ele deu uma volta assim, olhou lá para o morro e viu uma luzinha. Ele não conseguiu, falou, puxa, ele já fez a instrução, vai morrer mesmo. Foi lá. Aí ela falou, veio pegar a prova, o sinal. Vi, mas meu tio, que foi meu pai, praticamente, aquele que me criou, ele levou uma flechada e está morrendo. Esquece isso. Eu não sou sua mãe. Eu não sou a mãe de você. Não estou pedindo para você construir aqui. Para vocês construírem o templo que eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar do seu tio. Pega as provas e leva lá para o bispo. E ele, então, que prova? Atrás ali daquela... Tinha um arbusto. Quando ele chegou lá, olha que eu estou falando dezembro, né? Já era dezembro. 9, eu acho, de dezembro. Cheio de rosas da Espanha, nascidas naquela noite. Ele ficou besta, porque o perfume que ela exalava e a claridade que ela transmitia, ele viu que aquilo era uma... Ele não saberia explicar, mas foi uma materialidade. Ele falou, põe aí na sua tilma. Ele pegou, tilma é o poncho, só que é de outro tecido, é de algodão, que vai até embaixo, que era frio, época de frio. Quer dizer, uma rosa nascer em pleno inverno, numa montanha que é bem fria. Ele encheu de rosas aquilo ali e vai lá e mostra para o bispo. Aí ele foi. Vocês conhecem a história? Não. É linda! Porque agora que você fica chocado de ver como Maria é capaz. Porque ele, ao chegar lá, o intérprete vem, o que é? Eu trouxe o que o bispo pediu, a prova. O que é a prova? Deixa eu ver. Não, não pode, eu só mostro para ele. Não, não sei o que, o cara acabou metendo a mão e tirando uma rosa. Mas a rosa desmanchou na mão dele e desapareceu. Aí o cara subiu e falou, senhor, aquele campesino está aí com a prova que o senhor pediu. Como assim? O sinal que o senhor pediu. Mas é o que é? Ele não me deixou ver. Mas olha, se é uma coisa que desmancha na minha mão, pode crer que é muito misterioso. Como assim? Aconteceu, eu peguei uma... Era, pelo menos o que eu peguei era uma flor e ela desmanchou na minha mão e desapareceu. É mesmo. Manda subir. Só que naquele momento, o bispo estava sendo visitado pelo governador do México. O México naquela época era muito grande. Envolvia isso aqui tudo com Califórnia. Pense. Tinha mais 2 bispos, o intérprete, e ele veio. Aí ele para de frente o bispo, o governador, mais outro bispo, o intérprete aqui do lado. Ele fala, você trouxe o sinal que eu pedi de Maria? Trouxe, sim, senhor, né, humildemente. E baixou a tilma. Quando ele baixou a tilma, as rosas caíram. E o perfume que inundou o salão já foi chocante. O perfume de rosa é bom, mas estava potencializado por Maria. Eu imagino a frequência que deve ser o perfume de Maria.
porque ela sempre que aparece dá cheiro de rosa. E quando não é ela, são as nossas trabalhadoras que são ligadas a ela e dá aquele cheiro que a gente às vezes até percebe, que é o perfume de Maria. O cara ficou doido, eles olharam a rosa, mas quando eles levantaram os olhos para o pastorzinho, que ainda estava assim, olhando as rosas, começou a se formar na tilma fechos de luz e formou a imagem de Maria. Eles caíram de joelho, governador, bispo, todo mundo que estava sendo formado no momento. Naquele exato momento, eles vendo nascer uma pintura num pano que até hoje não apodreceu. É o que está pendurado lá na igreja da Virgem de Guadalupe. O que aconteceram já de visitas e milagres naquela igreja, eu não estou fazendo apologia à religião, estou fazendo apologia a Maria. Ela faz qualquer esforço para que, naquele momento, o que aconteceu foi que, em dezembro 26, já estava sendo inaugurada uma igrejinha. Aconteceu que, naquele momento, quando ele voltou, o tio tinha curado e falou, esteve aqui a mãe de Jesus. E eu me ajoelhei aos pés dela, estou andando curado. O que aconteceu foi que, durante a inauguração daquela pequena igreja, os camponeses lá, os astecas, ao comemorar, porque houve uma conversão maciça ao cristianismo. Então, os que queriam comemorar, jogavam uma flecha para o ar. Como igual a gente faz aqui, dá tiro para o ar, que a bala vai cair em algum lugar. É sinal que nossa evolução é lenta. O cara jogava flecha para o ar e uma flecha atravessou o pescoço de um deles. E o cara, praticamente, para eles todos lá, ele estava morto. Já não... Aí embrulharam ele, botaram numa maca e entraram na igreja. Já falou que ia curar todo mundo lá. E vamos ver se é mesmo. Levaram, puseram lá no pé da tilma que eles já tinham pendurado. E rezar, não sei o que, o cara acordou, saiu, quando ele saiu, a turma lá, o que aconteceu? 9 milhões de astecas se tornaram cristãos. O conflito acabou. Pasmem, o mais interessante de tudo, com a evolução da ciência, nunca conseguiram explicar como, antes da fotografia, uma fotografia aconteceu. Porque não foi usado pincel, não tem brush de pincel, não tem. E as tintas são, até hoje, não tem explicação. Não tem não é vegetal, não é mineral, não é nada que nós conhecemos. As tintas que foram usadas. Não parou aí. Com o avanço da ciência, alguém resolveu pegar uma foto dessa tilma com a Maria, ampliar 25 vezes. Aí ele conseguiu ver nos olhos de Maria o rosto do Juanito Barba, um homem de barba parecia, porque ele olhou assim, ó. Quando ele olhou para baixo, os olhos dela, ele ficou impressionado nos olhos dela. Isso em 1930 e pouco. Que foi até os alemães, antes da guerra, que fizeram essa análise. Depois, um optometrista, já nos anos 50, resolveu olhar mais profundamente. E até os anos 70 vem se pesquisando. Já pegaram 2 pedaços de colorido, um amarelo e um azul, não conseguem identificar. Outro milagre, outra coisa impressionante. Essa igreja, que foi feita a toque de caixa, eu imagino que seja uma coisa tosca. As velas dos fiéis embaixo, séculos, enfumaçando. Tudo enfumaçava, na tilma não. A tilma dura no máximo, essas de algodão, 20 anos. 531, com quase 500 anos. Em 21, um cara bondoso botou uma bomba debaixo dela. Explodiu a igreja, entortou o altar, a crucifixo inteira.
todos os móveis destruídos, parede. Os fiéis que estavam lá rezando não tiveram nenhum ferimento mortal. E a Tilma, com a proteção que tinha de vidro, nada aconteceu. Então, meus irmãos, disse Maria, ela é capaz de muita coisa que a ciência hoje não consegue explicar. Até hoje eles não conseguem. Porque mais tarde conseguiram olhar nos olhos de Maria e viram presentes o governador, os bispos joelhados e a cara de Juanito olhando para ela. Está lá, e Juanito foi canonizado porque ele está nos olhos de Maria até hoje. Muita paz, confie. Maria também é nossa mãe. Não é maravilhoso ter uma mãe assim? Confia. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. Salve Cristo. Sem palmas.